Pronto, então esse é o nosso material de hoje. Nós vamos dar continuidade ao que nós começamos a falar na outra quinzena. Nós começamos a falar sobre o gênero conto, vimos a estrutura do gênero conto, vimos também um conto, que foi Fita Verde no Cabelo, né, de Guimarães Rosa, um conto muito bom, né, e também tem várias reflexões, né, nos traz várias reflexões. Hoje nós vamos tratar sobre os elementos do gênero conto, só que esses elementos não é apenas do gênero conto, mas eles também são elementos da narrativa. Isso quer dizer que toda narrativa, seja ela um conto, uma crônica, uma fábula, uma lenda, ela vai ter esses elementos, né? Ela precisa ter esses elementos. Por quê? Porque esses elementos estão presentes na nossa vida cotidiana, né? Não como o mundo da ficção, né? Que é no caso do conto, né? Mas esses elementos também se fazem presente no nosso cotidiano. Então, para que o leitor se situe, ele precisa desses elementos, né? Ele precisa visualizar, perceber esses elementos. Então, é imprescindível que esses elementos estejam presentes, né? Tanto numa narrativa, porque senão para o leitor vai faltar algo, né? É muito interessante, porque quando nós vamos ler uma história, nós já vamos pensando quem são os personagens que estão nessa história, né? Quando alguém nos indica um livro, nós fazemos a pergunta: essa trama fala sobre o quê? Eu só vou lê-lo se aquilo me interessar. Interessante, né? Então, assim também é numa narrativa, né? Vai existir a trama, que nós vamos chamar de enredo, vai existir os personagens, vai existir o tempo, né? Quando foi que aquilo aconteceu, né? Vai existir onde foi que aquilo aconteceu. Então, como eu tinha falado para vocês, o gênero conto é próprio do gênero conto que esses elementos sejam limitados. Limitados por quê? Poucos elementos, né? Isso não significa dizer que o gênero é um gênero, a leitura vai ser uma leitura curta. Nós vamos ver um conto hoje que ele é um conto longo, né? Mas é um conto longo, mas que esses elementos se fazem presente dentro do conto de uma maneira limitada, né? No sentido do espaço, essa trama acontece no espaço curto, né? Não num espaço curto, mas num pequeno espaço. Ele se limita a apenas alguns espaços. O tempo é um tempo curto, por mais que na narrativa a gente veja que é quase uma vida, vocês vão ver o que faz o narrador de interessante dentro do conto, certo? Então vamos lá. Então esses elementos, né, do gênero conto, mas como eu disse para vocês, elementos da narrativa. Olha só, aqui é só para a gente lembrar a estrutura de uma narrativa. Toda narrativa ela tem a apresentação, o aumento da tensão, o clímax dessa narrativa, o desfecho e a resolução. Isso aqui eu já trabalhei com vocês na aula passada e até relacionei essa estrutura com Fita Verde no Cabelo. Olha só. Então, que elementos são esses? Primeiro, o narrador. Quem é que conta a história, né? Então, vai ter que existir um narrador. Agora, lembrando, o narrador ele é uma criação do autor, certo? Por isso que ele também é um elemento. Nós não podemos dizer que o narrador é o autor. Não é, se confunde diversas vezes, mas não é ele. Porque imagine só, em todas as histórias que ele cria, por exemplo, ele pode criar um narrador diferente, né? E é isso que o nosso autor de hoje faz. Então, a pessoa do narrador, ela é tão importante quanto os personagens dentro de uma narrativa. É o narrador que nos prende, é o narrador que muitas vezes faz que esse texto fique chato, enfadonho, por exemplo. Então, a pessoa do narrador ela é um elemento muito importante dentro de uma narrativa. Então, esse narrador ele pode ser em primeira pessoa, é um narrador que participa da história, que narra seu ponto de vista, então ele pode ser um personagem contando a própria história ou contando algo que ele viu. Contudo, esse narrador, né, esse tipo de narrador em primeira pessoa,
é um narrador limitado, certo? Ele só conta aquilo que ele vê, né? O seu ponto de vista, certo? Tem até uma história que desse mesmo autor, que é um romance, né? Não é um conto, que trata desse aspecto, né? É o narrador que conta a própria história, que tem o seu ponto de vista, e que esse ponto de vista possa ser que seja da pessoa que lê, não seja o mesmo ponto de vista, tá certo? Então, o narrador em primeira pessoa é aquele que conta a história, participa da história também. O narrador também pode ser em terceira pessoa. Nós chamamos desse narrador um narrador onipresente e um narrador também onisciente. Onisciente por quê? Porque ele conhece todos os fatos, tá certo? Então, esse narrador, ele esconde os fatos, ou ele conta os fatos, demonstra os fatos, porque ele quer, certo? Então, ele é um narrador que conhece os fatos, que conhece a história. Então, esses dois tipos de narradores. Quando nós falamos de tempo, nós vamos falar de dois aspectos. O tempo cronológico, que tempo é esse? É o nosso tempo, ligado a horas, meses, anos, dias, marcado pelo calendário, certo? Então, nós aqui, nós estamos no tempo o quê? Cronológico, certo? Psicológico. Esse tempo é ligado a lembranças dos personagens, é um tempo subjetivo, psicológico, vivenciado pelos personagens, tá certo? Então, esse tempo psicológico, ele diz mais respeito ao tempo da personagem. Essa característica de tempo nós vemos muito nos contos da Clarice Lispector, que vale a pena a gente ler. Né? É um conto, ela faz, os personagens dela são muito reflexivos, né? Então, essa reflexão do personagem, o personagem que pensa no que ele está passando, faz com que esse tempo seja psicológico. O enredo. O enredo diz respeito à trama que é contada. Então, dependendo aí da trama, né, o leitor vai se interessar ou não, né, por esse conto, né, por essa história. O espaço, local onde se desenrola a trama. Como eu disse para vocês, num conto, geralmente, esse espaço é limitado, tá certo? Acontece numa casa, acontece numa rua, é limitado. É diferente de um romance. Um romance, ele é romance não só porque ele é longo, mas ele é romance porque tem vários personagens, tem vários espaços, tem vários tempos também dentro do romance, certo? Então, essa é a diferença. Os personagens. Os personagens, eles podem ser principal ou protagonista, né? Então, existem aqueles personagens que são principais dentro do conto. O coadjuvante, que é aquele personagem que ele não é o principal, não é o protagonista, mas que desempenha um papel importante dentro do conto, né? Sem ele, o conto não vai existir, né? Seja ele um empregado, seja ele outra pessoa da família, como personagem, mas ele tem uma determinada importância. O vilão ou antagonista, nós sempre esperamos por isso, quando nós vamos fazer uma leitura, nós vamos ver quem é o vilão dessa história, né? Quem é o mocinho dessa história, né? Sempre fazemos essa relação. Pronto, então nós vamos agora para o nosso conto, certo? O conto de hoje, nós vamos falar durante essa quinzena, né? Ele se chama A Cartomante, de Machado de Assis. Então, nós vamos conhecer um pouquinho de Machado de Assis, nós vamos vislumbrar um pouquinho desse autor, né? Então, Machado de Assis, só para que a gente entenda um pouquinho sobre ele, né? Ele foi um grande autor, é um clássico da literatura brasileira. Contudo, né, a gente percebe nele essa artimanha, né, que tem Machado de Assis. Os contos de Machado de Assis, né, os livros, os romances, eles não se esgotam, não se esgotam, né? Foi escrito há muito tempo, numa época bem distante da nossa, mas ela não se esgota. Os temas que ele trata são temas atuais, né? São temas que da realidade, do cotidiano. Então, por isso que Machado de Assis marcou a sua época, né? Marcou a sua época por quê? Porque ele traz essa inovação, porque
Só para a gente ter um entendimento a respeito de Machado de Assis, ele, ele é um autor do período romântico, do final do período romântico para o período realista, né? Que vocês vão ver isso só o próximo ano, né? Então ele traz essa transição dentro das suas histórias, né? Histórias românticas, mas também histórias realistas, né? Com aspectos realistas das personagens, né? Principalmente nesse conto, nós vamos ver a característica da mulher, né? A gente vai, esse conto vai tratar sobre esse aspecto também, né? Que no período romântico a mulher era vista como um anjo, como a deusa, né? Ela não tinha pecados, vamos dizer assim, né? Ela era um anjo de candura, né? Mas a gente vai perceber dentro desse conto outra realidade, né? Machado de Assis traz essa realidade que não é bem assim. A realidade não é bem assim, né? Não é tudo isso, né, que se pensa. E também os homens também não são bonzinhos, né? Como também se pensa, tá certo? Então ele vai trazer dentro desse conto esse aspecto tão importante, certo? Então nós vamos lá ao conto. Eu coloquei algumas imagens só para que a gente pudesse vislumbrar um pouquinho do conto e, ao mesmo tempo, eu vou fazendo alguns comentários, tá certo? A respeito dos personagens, a respeito desse tempo. Eu vou tratando do conto para vocês e, ao mesmo tempo, vou trazendo algumas partes do conto que acho importante. Por isso que eu vou compartilhar também o conto com vocês. O conto, ele é grande, certo? Não vou mentir. É um conto grande, mas é um conto muito bom de ler. De repente você lê, né? Outro aspecto do conto que nós vamos ver é um conto muito dialogado. Então, ele possui sequências muito narrativas, como também sequências descritivas. Essas sequências faz com que o conto, ora demore a trama, ora ela seja rápida, né? Então, as sequências narrativas, as sequências de diálogo, faz com que esse conto acelere, ande rápido esse tempo, né? Passe rápido o conto. Mas, ao mesmo tempo, as sequências descritivas que o narrador faz com que esse conto demore um pouquinho, tá certo? Então, vamos lá. Então, aí vocês já sabem que vai existir no conto aí um aspecto de triângulo amoroso, próprio de Machado de Assis, né? Machado de Assis adora fazer esses triângulos amorosos, né? Então a gente vai ter aí o triângulo amoroso, né, dos personagens Vilela, Rita e Camilo. Esses personagens vão ser personagens principais, tá certo? São poucos personagens, vocês vão ver que eu vou falar isso também para vocês. São poucos personagens, então a gente tem aí um triângulo amoroso, certo? Então, o conto, ele se inicia com uma conversa, né, entre Rita e Camilo. Vilela, só para a gente saber, né, Vilela é o esposo da Rita, certo? O verdadeiro esposo. Camilo é uma relação extraconjugal que Rita possui. Só que esse triângulo amoroso, como o próprio de Machado de Assis, ele não é um triângulo amoroso qualquer. Vilela e Camilo são amigos íntimos. Olha só. E Rita se coloca no meio deles, entre eles aí, né? E esse triângulo amoroso vai desencadear alguns mistérios dentro do conto, que é próprio de Machado de Assis tratar de mistérios. Machado de Assis, o narrador faz com que a trama fique em aberta. Em aberta por quê? Porque é como a personagem, desculpa, é como se o leitor pudesse preencher esses espaços, tá certo? Com a visão do leitor. É interessante os contos de Machado de Assis por isso, né? Então nós temos essa trama, a trama começa com Rita conversando com Camilo, vocês vão saber o que é que ela está conversando com ele agora, tá certo? Então, Rita está conversando com Camilo porque foi uma cartomante. Olha o título do conto, né? Então, Rita visitou uma cartomante para saber se Camilo a amava. Olha só, por que ela queria saber isso?
né? Porque ela estava tão preocupada em saber se Camilo a amava. O conto de Machado de Assis, ele é cheio de flashbacks. O que é isso? São retornos, tá certo? Então, o conto, a narrativa começa com um presente, vamos dizer assim, e após essa conversa que Rita tem com Camilo, vai acontecer aí um grande flashback, porque o narrador vai situar o leitor para que o leitor saiba quem é Camilo, como foi que eles começaram um romance, como foi que eles se conheceram, tá certo? Para depois retornar para o presente. É perfeito o conto, é ótimo também, leiam. Então, como eu estava dizendo, Rita foi a cartomante para saber se Camilo a amava. Saber o quê? Por quê? Ela foi com esse interesse, né? Ela foi com esse interesse para a cartomante porque Camilo tinha deixado de visitar a casa dela, como eles eram amigos, né? Ele era amigo do esposo dela, então ela queria saber se realmente ele a amava. Mas Camilo, não vou contar o conto todo, certo? Ele tinha deixado de ir à casa dela porque ele começou a acontecer algo com ele. Olha só o que foi que começou a acontecer com ele. Ele começou a receber bilhetes e cartas anônimas, né? Alguém que sabia da relação entre eles, sabe-se Deus como, começou a enviar, né, para ele bilhetes e cartas dizendo que sabia do relacionamento. Então Camilo, com medo, começou a ser mais prudente e passou a visitar menos a casa de Rita, a adiar os encontros. Então, por isso que ela ficou temerosa, com medo, pensando que ele não a amava mais, e foi a cartomante. Então, ela começa o conto dizendo que visitou a cartomante e que há mais mistérios entre o céu e a terra do que nós possamos imaginar. Isso, o Machado de Assis faz uma intertextualidade com Shakespeare, né? Então ela trata dessa frase, diz que há muitos mistérios, né? Que a visita à cartomante é um grande mistério. Então a gente percebe aí que nessa época, como as pessoas acreditavam, né? Nas crendices, né? Eles tinham essa crença, né? Em coisas místicas. Hoje também nós podemos ver isso, né? Então Machado de Assis quis, né? Retratar isso. Então ela foi essa cartomante, ela fala com Camilo, diz que ficou muito satisfeita porque ela adivinhou tudo que ela tinha pensado, né? Que vocês vão poder ler no conto. Depois, como eu disse para vocês, vai haver um grande flashback, onde o narrador vai contar, vai inserir o leitor, aí para que o leitor saiba quem é Camilo, como foi que eles se conheceram, né? Camilo era amigo de Vilela, e eles ficaram mais amigos ainda por causa da morte da mãe de Camilo. Vilela tratou, ajudou, né, com todo o funeral, então eles acabaram se aproximar, e Rita também começou a se aproximar, em um aniversário de Camilo, conta-se o narrador, Vilela deu uma bengala de presente para Camilo, e Rita deu um bilhete, e esse bilhete que ela deu para Camila, um bilhete muito insinuoso, né? Insinuava várias coisas. E a partir daí, diz o narrador que Camilo caiu na malha de Rita. Perceba que o narrador, né, quando vocês forem ler, vocês vão perceber isso, vai dizer, vai mostrar que realmente quem iniciou aí o romance foi Rita, certo? Então, existe um desconforto, né, de Camilo no início, porque Vilela era amigo dele, mas Rita não tinha desconforto nenhum. Então, percebam como ele fala aí a respeito da mulher, certo? Então, após isso, o que é que vai acontecer? Onde é que eles se encontravam, professora? Eles se encontravam numa casa que era de uma pessoa conhecida de Rita, olha só.
Então, o narrador faz isso, faz com que o leitor pense, quem será que escreveu esses bilhetes? Será que era essa conhecida, que sabia do fato? Ou será que foi a cartomante, que já tinha conversado com Rita, que começou a saber do fato? Então, a casa onde eles se encontravam também ficava próxima à casa da cartomante, tá certo? Então, existe aí todo um mistério, né, dentro do conto. Após isso, Camilo recebe um bilhete de Vilela. Então, quando ele recebe esse bilhete de Vilela, Vilela dizendo para ele, venha cá que eu quero tratar de um assunto com você, é urgente, diz, vem à minha casa, então ele fica apavorado, né? Ele fica, poxa, agora ele já sabe do que está acontecendo, ele já sabe do meu relacionamento com a esposa dele, por que ele não me chamou ao escritório dele, né? Vilela era advogado, por que ele não me chamou ao escritório? Então ele fica ligado, ele fica com a pulga atrás da orelha, né? E fica muito angustiado. E vai ao encontro. Gente, é fantástico como ele faz. E o tempo que ele recebe o bilhete para ir à casa de Vilela, é um tempo muito curto. Ele recebe o bilhete e vai para a casa dele. Só que essa trajetória, o que o narrador faz é brilhante. Ele descreve de uma forma e torna esse tempo não enfadonho, mas ele descreve de uma forma os fatos que faz com que, como se o leitor percebesse, como Camilo ficava remoendo essa ideia. Típico nosso, né? Quando a gente está com uma preocupação, o tempo não passa, né? A gente quer resolver logo, mas o tempo parece que corre lento, né? Então foi isso que aconteceu. Então Camilo recebe esse bilhete e na ida ele para, né, em frente à casa da cartomante. O que faz esse? Camilo era totalmente descrente, gente. Ele não acreditava em nesse tipo de mística, né? Mas mesmo assim ele disse, vou entrar. Então ele acabou entrando. E lá, na cartomante, a cartomante diz para ele que ele está muito angustiado, muito nervoso, mas que ele não se preocupasse, que o outro não sabia de nada. Então ele ficou extasiado, né? Ela realmente acertou o que ele queria ouvir, né? Ele ouviu o que queria, ela disse o que ele queria ouvir, né? Então, a partir disso, ele fica mais, vamos dizer assim, mais crédulo, né, e diz, não, ele realmente não sabe de nada, Vilela não sabe de nada, né. Então, o que é que acontece após isso? Ele dá uma grande quantia à cartomante e sai, né, e vai para a casa de Vilela. Chegando na casa de Vilela, ele entra no escritório de Vilela e encontra quem? Rita morta, certo? Então, realmente, Vilela descobriu tudo e Vilela também o mata, né? Então, não deveria nem ter contado, né, o final da história, mas existem mais coisas dentro da história que vocês precisam ler. Então, percebam que esse conto, ele é um conto, eu fiz aí um breve resumo, mas é um conto longo, e que os personagens, assim, quebra todos aqueles elementos que nós falamos, né, no início. Não existe aí personagem principal, né? Os principais são eles três. Existe também personagens coadjuvantes, mas não existe vilão. O conto fica em aberto, né? O narrador não faz nenhum juízo de valor no que aconteceu, né? A trama ela é ligada por uma questão de adultério, que para aquela época, para hoje a gente já nós já fazemos aquela coisa, né? Quando alguém está sendo traído, ou quando nós também somos traídos. Mas imagine aí naquela época, de Machado de Assis, né? De 1800 e algumas bolinhas. Então, a questão do adultério era sim, né? E outra coisa, a mulher, né? O que ele diz sobre Rita, né? Rita realmente iniciou esse romance e para aquela época geralmente eram os homens, né? Mas ela teve aí o
o pontapé de iniciar esse triângulo amoroso, né? Então, o tempo da narrativa, existe o tempo atual, o presente, mas ele também mostra um passado, né? Como foi que eles se conheceram, então o narrador sempre trazendo o leitor para si. E outra coisa, o narrador que abrevia, o narrador que esconde fatos, que faz com que o leitor deixe em aberto para que o leitor pense o que quiser. O narrador não faz juízo de nenhum. Ele não diz que Vilela está certo, ele não diz que Camila está correta, ele não diz que Rita está certa, não diz nada. Juízo de valor, quem é que vai fazer? É o leitor, tá certo? Então, esse narrador também que traz o leitor para o conto. Tem uma parte que ele diz assim, sabemos, é como se o leitor já sabe, então o leitor está dentro daquela história também. Então, isso é fantástico, né? O que Machado de Assis faz é fantástico, certo? Então, vamos lá para a nossa atividade. Então, para que vocês façam a atividade, vocês vão precisar ler o conto, certo? O conto está com letras grandes. Eu vou só mostrar aqui, não vou nem mostrar para vocês não ficarem com medo, né? Mas o conto está com letras bem grandes, tá certo? E é um conto rápido. Também, questão de 5 minutos, vocês leem, mas é preciso também ler as entrelinhas, né? Porque senão vocês vão passar desapercebido, né? Por algumas coisas, certo? Então, vamos lá para a nossa atividade. Vou explicar as questões, certo? Então, a atividade está bem simples. Eu não quis, não coloquei muitas questões. Poderíamos, sim, trabalhar várias coisas, certo? Várias coisas. Porque esse conto é inesgotável. Mas eu não quis colocar muitas coisas, tá certo? Pensando em vocês. Então, vamos lá. A partir da leitura do conto, responda as questões. Quais são as personagens que aparecem nessa história? Qual a relação entre eles? Então, eu quero saber aí. Quais são as personagens? Vocês já sabem, né? Já falei hoje. Qual a relação? Eles eram o que, esses personagens? Tá certo? Já falei também, tá bem fácil. Onde se passa a história, né? Eu não falei, vocês, essa aqui eu não desvendei, né? Onde se passa a história, mas está bem claro no conto que vocês vão ler, certo? Descreva física e psicologicamente o triângulo amoroso do conto. Professora, como é que eu vou fazer isso? Lendo o conto, certo? Na leitura do conto, o narrador vai dizer, Rita era assim, assim, ele vai dizer todas as características dela, vai dizer todas as características de Vilela, e vai dizer também todas as características de Camilo, tá certo? Gente, é fantástico. Vocês vão perceber que Rita, ela dominava os dois, viu? Então, leiam o conto para ver. Então, vamos lá. Qual é a sua opinião sobre a maneira de o narrador falar sobre a mulher, revestida da personagem Rita? Então, vocês, aí é a opinião de vocês, certo? O que que ele faz? Quando ele fala de Rita, ele cita várias características dela, então é certo o que o narrador fez com Rita, né? Ou é errado, né? Então vocês que vão concordar ou é a opinião de vocês, certo? Uma resposta aberta aí de vocês. Machado de Assis deixa uma herança para o leitor, deixa como herança para o leitor diversos mistérios. Quais os mistérios do conto? Então aí o leitor vai dizer, até tratei de vários aqui, quais são os mistérios dentro do conto que ele deixa aberto, que o leitor fica na dúvida, vamos dizer dessa forma, né? São mistérios. O início do conto começa assim, né? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que a gente possa imaginar. Então, realmente, o leitor teve muitos mistérios, né? Então, você vai dizer aí quais são os mistérios presentes no conto, né? Então, percebam aí que tá simples as questões. Eu já coloquei tudo no Cigeduc, coloquei também para a próxima semana uma resenha, que eu gostei muito também, que trata sobre o conto, falando sobre o conto. Coloquei um vídeo também, que é um resumozinho do conto, muito interessante. Então, vocês têm toda uma bagagem aí sobre esse conto, tá certo?
Dúvidas, se vocês têm algumas dúvidas, se tiverem dúvidas, é colocar aí no chat, ou também se quiserem falar alguma coisa, também podem falar. Não, não tem dúvidas? Certo, então, o que que a gente tem para essa semana? Nós temos esse conto para ler, fazer a leitura do conto, e nós temos essa atividade é para ser entregue até o dia 27, certo? A outra atividade é para ser entregue até hoje, e eu dei uma olhada no Cigedu, que apenas um aluno do primeiro A fez, e um aluno do primeiro fez, e entregou. Tá certo? Então, a atividade também está bem simples. Passada, essa também está bem simples. Dá para fazer agora, se quiser, e entregar agora, tá certo? Então, não acumulem as atividades de vocês. Então é isso, gente. Então, qualquer coisa, pode mandar a dúvida pelo WhatsApp. Ainda tem um tempinho, né? Que a gente ainda dá para ficar um pouquinho. Vou colocar alguns avisos. Vou colocar também uma lista de presença, tá certo? No Cigeduc. Vou colocar de vocês no Cigeduc uma lista de presença, tá ok? Deixa eu só ver aqui se eu consigo mandar a lista de presença por aqui. Mandar um linkzinho, só um instantinho. Pronto. Eu coloquei no bate-papo uma lista de presença. Essa lista de presença aí é para Everton, né? Everton já assina, tá certo? Só não está linkado, Everton, mas dá para abrir e assinar, tá certo? Que eu vou também colocar no Cigeduc, tá ok? Também essa lista. Então você não se preocupe se você não conseguir assinar lá hoje, tá bom? Então é isso, gente. Então, obrigada pela presença de vocês e nos encontramos no WhatsApp. Eu vou ficar até às 11 horas, tá certo? Caso vocês tenham algumas dúvidas. E é isso, tá certo? Então, obrigada. Tchau a todos. E qualquer coisa, estou aqui, tá bom? Então, até a próxima, que vamos nos ver se Deus quiser. Tchau.